Começando mais um episódio do Vai de Boa Podcast, depois de um pequeno recesso aí, estamos de volta já agora em 2026 e desejar aí um feliz ano novo, né, para as pessoas que estão seguindo a gente aí já há um tempo, né, Renato? Está acompanhando a gente nas redes sociais aí, né? Seja bem-vindo, feliz ano novo para você também. Para você também, né, cara? Estamos aí mais uma temporada aí, entrando no segundo ano aí, estamos... Pode chamar a segunda temporada? Pode ser a segunda temporada então, já. Vamos lá, de segunda temporada. E hoje estamos com uma presença aqui ilustre, né? Ilustre. Você sabia que é formado em jornalismo também? Também? Também, cara. Então a gente tem um monte de jornalista aqui agora. Na verdade, vamos ter que tomar cuidado com o que a gente fala aqui agora. Vamos estar sendo avaliados. Com certeza, né? A gente está aqui com a desembargadora Maísa Vendramini, que é desembargadora, presidente também do Tribunal de Justiça do Tocantins. Desembargadora, uma honra ter você aqui no Vai de Boa Podcast. Obrigado pelo convite, né? Ter aceitado. Sim, eu também agradeço aqui a oportunidade de estar aqui com todos vocês. Para mim é uma novidade participar pela primeira vez de Vai de Boa, né, do podcast. E nós temos muitos assuntos importantes para tratar sobre o judiciário. Com certeza. Eu sei que a senhora não gosta muito de essa coisa de entrevista, de câmera, mas pode ficar tranquila que a gente vai levando aqui numa boa, né? O Vai de Boa é um espaço para a gente contar histórias, desembargador. Então, assim, com certeza vamos lembrar de grandes histórias. A senhora vai lembrar de grandes histórias, né? Porque a senhora está no Tocantins desde 89, né? Eu cheguei aqui, eu passei no primeiro concurso, a gente fez as provas já com o Estado já funcionando, né? O Estado instalado, e a gente não tinha estrutura nenhuma no Estado, mas a gente fez as provas. A primeira prova a gente fez em Porto Nacional, aí a prova escrita a gente fez em Gurupi, porque Gurupi tinha mais condições de acesso de hotéis e tudo. E a prova oral, que já estava assim, mais reduzido o número de candidatos, a gente fez a prova em Miracema. E a gente tomou posse em Miracema também. E aí, os primeiros juízes do Estado, que o Estado não tinha... Ficaram alguns juízes aqui, né? E então, a gente tomou posse dia 29 de setembro de 1989. Lá em Miracema. E a comarca que eu fiquei, que eu era juíza substituta, todos nós entramos como juízes substitutos, e eu fui para Gurupi trabalhar na vara de família. Aí eu fiquei lá 2 anos como juíza substituta, e aí que foi o tempo que o tribunal teve para poder regularizar a nossa carreira. Aí eu fui promovida para Cristalândia, primeira entrância. Fiquei em Cristalândia. Era só o prazo de abrir novos editais, porque todas as comarcas estavam vagas. Aí eu fiquei lá por uns 4 ou 5 meses e aí já fui promovida para a segunda entrância, que era Araguatins, lá no Bico do Papagaio. Aí, depois disso, por um tempo, eu fiquei lá acho que uns 6 meses também, aí já fui definitivo para uma comarca de terceira entrância, que eu voltei para Gurupi para trabalhar numa vara criminal. E aí, naquele tempo, não tinha estrada, né? Para o Bico do Papagaio, a gente ia até Araguaína, Darcinópolis, dali era só estrada de terra. Então, a gente parece 150 quilômetros de estrada de terra até chegar, passava na Transamazônica, a estrada bem estreitinha, não tinha como ultrapassar carro, tinha que entrar no mato para o outro carro passar. Aí Araguatins era assim, um lugar bem assim, ainda sem desenvolvimento, muita casa de palha. E quem vinha do sul, quem vinha de Goiás ou que vinha do sul do estado, estranhava muito o Bico do Papagaio. Mas a divisão do estado trouxe hoje para o Bico do Papagaio um novo lugar, porque tudo agora é asfaltado, o desenvolvimento chegou com muita força no Bico do Papagaio, né? Estive lá recentemente e vi de perto a mudança, o que o Estado, com a divisão do Estado, trouxe para essa região. Legal, a gente vai falar muito sobre isso, desembargadora, até Sim. porque saber da opinião da senhora, o que o Estado ganhou com essa divisão, tanto com a Justiça como de um modo geral, né? Sim. A gente só vai falar do anunciante nosso, né? Só fazer acho que o nosso e depois eu quero saber da senhora se esses carros tinham ar-condicionado, que a senhora ia para o interior. Bom, então se você quer um lugar moderno, descontraído e cheio de boas vibrações, o Azeitona Gastrobar e o Azeitona JK são perfeitos para reunir os amigos,
Curtir boa comida, drinks especiais e música ao vivo. Na antiga pista do aeroporto ou na Avenida JK, a escolha é sua. Quer boas histórias, bons drinks e uma ótima resenha? Vai de Azeitona. É isso aí. Mas ontem a gente esteve lá, né? Ontem tivemos uma azeitona Gaspar e em breve teremos sorteios aqui de panelinha, não é isso? Panelinhas, estamos negociando aí. Vamos só organizar como que vai ser esse sorteio. Com certeza. Você já conhece lá o Dom Azeitona? Não, eu estava vendo aqui na JK, né? Tem na JK e na antiga pista do aeroporto. É. Ah, sim. Muito bom. Parece que eu tinha visto esse restaurante na JK, né? Não, na Palmas Brasil Norte. Não sei se lá... Exatamente, era lá. Aí mudou de dono, e quando os novos compraram, eles vieram para a JK e para a antiga pista do aeroporto. Sim. Desembargadora, a senhora falou um pouquinho aí por onde a senhora andou nesse início, né? A senhora chegou para fazer a prova, já conheceu o Gurupi, Miracema e qual foi a outra? Porto Nacional. Sim. E logo depois foi para Lagoa, Cristalândia e Araguatins. E Araguatins. A senhora conheceu o estado no início ali. Deu vontade de desistir e voltar para Goiânia, não? Por conforto. Que Goiânia naquela época estava se despontando como uma das principais cidades do país, né? O problema maior era que a BR-153, que dava acesso de Goiânia para cá, estava assim, muito debilitada a estrada, com muito buraco, com muitos problemas na estrada. Então, naquele tempo, era a Transbrasiliana que era a empresa de ônibus que mais atuava ali naquele percurso, né? Então, quando a gente veio fazer prova, já estava muito esburacada a estrada. Então, era assim, muito difícil, demorava, muita poeira, e a gente chegava muito cansada, né? E igual a gente foi fazer a prova lá em Gurupi, a gente não conseguia hotel. Aí a gente ficou num lugar muito ruim para fazer prova, e a gente tem que estar bem, né, para fazer uma prova. Então, foi muito difícil no início, muito difícil mesmo. Mas a gente conseguiu, né, passar. Eu passei em 5º lugar no concurso. Aí quem ficou no 4º lugar era um procurador do estado de Goiás. Ele não tinha interesse em ficar na região, ele desistiu. Aí eu fiquei em 4º lugar. Aí o 3º lugar, ele aposentou logo, ficou só 5 anos e saiu. Aí que estava em 2º lugar, ela desistiu de morar aqui também, que era uma juíza. Ela passou em Goiás e voltou, a Cláudia Frois. E aí eu fiquei, eu e o Adolfo, que o Adolfo passou em 1º lugar e eu fiquei em 2º. E acabou que na carreira eu andei mais rápido do que o Adolfo, aí eu fiquei mais antiga que ele. Então, por tudo isso que hoje eu estou no tribunal, fui promovida pelo critério de antiguidade, porque eu sou uma das mais antigas na carreira, né? Desembargadora, como é que eram os perrengues que a senhora passava no interior? Porque a gente estava conversando aqui antes de entrar ao ar, né? Era máquina de escrever ainda, né? Não tinha? Quando eu cheguei em Gurupi, não tinha gabinetes. A gente chegamos em 4 pessoas, 4 juízes, eram 2 juízas e 2 juízes. Quando chegou lá, só tinha 2 salas, com ar-condicionado, daqueles de caixa antigo, né? E 2 sem. Aí era um circulador de ar, bem grandão. E aí, falou, como que a gente vai resolver isso, né? Qual sala que eu vou ficar? Eu falei, vamos sortear, né? Vamos sortear. E eu tive a felicidade de receber, de ganhar no sorteio lá uma sala com ar-condicionado. Mas não tinha, né? E a máquina, eu trouxe minha mesmo, que era uma máquina de escrever, Olivetti, antiga. Não tinha asfalto na porta do fórum. A gente não ganhava diárias, a gente viajava para Peixe, para Formoso, para fazer audiência, no carro próprio, sem ganhar diária, né? E muitas vezes tinha que comprar material de expediente, como folha Chamex, que não tinha que comprar fita para a máquina, porque também não tinha. E era muito difícil a gente sair de Gurupi e ir até Palmas, né? Porque quando já começou Palmas, ficava muito difícil de ir, porque a estrada todinha de Porto para Palmas está sendo feita. Então, era muito desvio, muita poeira. Então, assim, foi uma época bem difícil para a gente. E aí, a gente trabalhava assim, com muita deficiência de servidores, deficiência de tudo. A gente não tinha telefone, né? Naquele tempo não tinha internet, não tinha celular. E para a gente usar o telefone era da prefeitura que estava instalado no fórum.
o serviço de limpeza do fórum era feito pela prefeitura. A gente tinha que pedir, quando realizava júri, tinha que pedir para a prefeitura lanche para os jurados, para poder passar o dia todo trabalhando ali naquele tribunal do júri. E hoje a gente vê a realidade é outra, né? Então, naquele tempo era bem difícil mesmo. E a maioria das pessoas que veio, muitos eram de fora. Então, a gente não tinha jeito de voltar, a não ser de ir para Goiânia e voltar, a não ser enfrentar a estrada toda esburacada e de ônibus, né? E acaba que a gente começou a ir muito, depois a gente vai cansando, aí já passou aí de 15 em 15 dias, depois uma vez por mês, depois uma vez no semestre, depois uma vez no ano, e tem que enfrentar a realidade, né? Então, e avião, só se fosse emprestado de alguém, né, desembargadora? Porque também era a mesma situação, né? Porque não tinha um avião, voos. Tinha um voo que vinha para Gurupi, mas eram, parece que 6 passageiros. E aí era muito caro também e muita gente não queria vir nesse avião pequeno, né? Aí não tinha avião. Esse colega que ficou em 4º lugar, que desistiu, você acha que foi por causa das dificuldades? Não. Ele queria ser juiz federal. Sim. Tanto que hoje ele é juiz federal. Ele queria... ele não queria justiça estadual, ele queria justiça federal e ele conseguiu. E agora, a senhora como desembargadora, quando chega no interior, que a senhora conheceu sem estrutura nenhuma... Dá uma diferença muito... muito... de Gurupi, né, que vocês inauguraram ano passado, né? Há pouco tempo, um novo fórum lá, né? Sim. É porque o prédio do fórum de Gurupi era tão antigo, não tinha... Ele tinha sido reformado várias vezes, mas não tinha a fiação, vivia caindo a energia, a internet não funcionava, e porque cai energia, cai internet, e muitas vezes não dava para fazer várias audiências ao mesmo tempo, porque caía, né? Então, assim, muito problema de vazamento de telhado e segurança mesmo, né? Então, essa construção do fórum era muito esperada, muito mesmo. E hoje, a estrutura que o novo fórum de Gurupi tem, assim, naquele tempo que a gente chegou, foi assim, uma transformação mesmo, porque lá tem tudo. O tribunal está bem estruturado nas comarcas, lá tem tudo, tem acessibilidade, tem até cadeira de rodas, fica já lá, se chegar alguém precisou, já tem lá. Tudo é climatizado, tem toda a estrutura que para o bom funcionamento, né, das varas, dos júris, tudo muito bem organizado e com uma estrutura assim, que poucos órgãos do executivo ou do legislativo tem como a gente tem no judiciário. Essa geração nova de servidores não tem noção do que foi isso no início, não, né? Com certeza não. Chega a um momento ali que vocês falam sobre isso com os servidores, porque... Sim, na época que eu estava na corregedoria, a gente fazia visitas nas comarcas do interior, aí a gente sentava para conversar com os servidores, aí eles falavam, está muito difícil, o tribunal demora para resolver isso. Eu falei, gente, vocês precisavam ter andado na minha época, né? Que não tinha diárias, a gente não tinha nenhuma ajuda. Hoje tem a Escola da Magistratura, que dá aperfeiçoamento para os servidores, capacita os servidores, capacita os magistrados. Hoje, quem não estuda, quem não quer, porque é oferecido os cursos. Hoje nós temos computadores de última geração, com 2 telas, né? Temos sistema, hoje não é mais papel, hoje é eletrônico. E tem sistema no judicial, tem sistema no administrativo. Agora a inteligência artificial chegando para dar mais suporte para o nosso trabalho. Então, assim, vocês têm que ver, hoje os prédios, todos os prédios do Poder Judiciário, das comarcas do interior, são o melhor da cidade. É melhor do que a prefeitura, muitas vezes, melhor do que a das delegacias, do que os órgãos públicos, né, de um modo geral. O prédio do Poder Judiciário é o prédio mais equipado, que dá mais condições de trabalho para o servidor, que trabalha melhor, que tem tudo, né? Então, tem estacionamento, tem tudo certinho, murado, com segurança,
com café, com água, né, com tudo organizado, os banheiros todos organizados. O prédio começou a dar problema, já vai para reforma. Então, assim, isso tudo eu acho que é pela continuidade do trabalho que o judiciário faz. Entra um gestor, passa para o outro, o que começou naquele gestor, o que entrou, termina, já faz o projeto de outro projeto, dá andamento, o outro que chega termina, ou ele termina na própria gestão dele. E nós temos hoje a COGES, que é uma comissão estratégica, uma coordenadoria estratégica que faz toda a programação. Nós trabalhamos com organização, tudo bem organizado, porque para a gente poder ter esse alcance, porque senão não tem. Então, assim, o CNJ veio nesse ponto para ajudar muito, porque o CNJ ele exige muito, mas também abre muitos caminhos para nós. Então, unifica, uniformiza os entendimentos, uniformiza a forma de administrar, e isso traz mais tranquilidade para quem está na gestão. O CNJ foi criado em 2005. Já tem 20 anos. 20 anos o CNJ. Então, 2004. Foi até o ano passado, teve uma comemoração dos 20 anos de criação do CNJ. Pelo que a senhora falou, foi uma transformação. A criação dele foi um divisor de água. Né? Tem assim, muita discussão sobre isso, mas eu, assim, em relação à questão de organizar o Poder Judiciário, eu acho que o CNJ ajuda muito a gente. Ele dá muita opção de um parâmetro para a gente seguir, uma coisa mais organizada. E essa estratégia e organização do Poder Judiciário, que a gente faz uma organização, o nosso está vencendo agora, a gente tem que fazer para mais, eu não sei para quanto tempo, você sabe, Paula? Vai ter que o Renato vai ter que realizar lá. A gente vai fazer o planejamento para os próximos anos, aí o gestor que vem tem que seguir aquilo, não fica... tem que dar Continuidade. Então, muitas vezes, o executivo pode pecar por não ter essa condição de continuidade. Porque a continuidade, por exemplo, o Fórum de Gurupi, ele começou na gestão acho que do desembargador João Rigo, ou do Elvésio. Passou pelo João Rigo, pela Etelvina, e eu que inaugurei. Então, assim, está seguindo certinho, entendeu? Tem que terminar. É projeto. E nós temos vários outros projetos. Nós estamos construindo um fórum, por exemplo, em Formoso do Araguaia. Então, eu peguei, já estava licitado. Então, agora eu comecei, ainda vai dar tempo de eu inaugurar lá. Aí, a partir daí, já está abrindo outras reformas, outros que, se eu não conseguir terminar dentro da minha gestão, o próximo que chegar... Tem que concluir, finalizar. Tudo começa e finaliza, tudo certinho. Se fosse assim, com certeza, muitas coisas seriam diferentes, né? Você não teria tanta obra inacabada. Com certeza. Desembargadora, só que tocou num assunto ali importante que é digitalização, né? O TJ Tocantins foi o primeiro do Brasil a ser 100% digital, né? Foi, porque a gente não tinha servidor suficiente para conseguir a digitalização de todo o acervo do Poder Judiciário. Mas a gente fez um convênio com o Exército, e aí eles vieram para trabalhar com a gente e fazer só digitalização do acervo. Era coisa assim que não envolvia muito... dá trabalho, claro, mas eu falo assim, que não tinha que elaborar nenhuma peça, não tinha que fazer um trabalho de conhecimento. Né? E aí eles conseguiram nos ajudar, e tipo a força-tarefa. E a gente conseguiu, e foi realmente o primeiro Tribunal de Justiça do país que era 100% digital. E nós estamos no EPROC, que é o sistema que hoje a maioria dos tribunais trabalha com o sistema EPROC. Ele vai fazer no nosso tribunal 15 anos, agora esse ano. Inclusive, tem uma reunião nacional do EPROC que acontece no Brasil. A gente vai sediar esse ano, porque justamente nesses 15 anos que completa agora o nosso EPROC aqui no nosso tribunal, que é o sistema
dos processos que tramitam na justiça nossa. E tem um lado positivo isso que é a sustentabilidade, né? O que você economiza de papel, né? Sim, reduz tudo, né? Que agora não há necessidade de imprimir nada. Arquivo tudo também, é jogado lá no sistema, né? Todas as peças do processo estão lá, né? Agora, esse ano, a gente está trabalhando numa estrutura para manter os arquivos, né? Virtuais, tudo lá, né? E aí a gente está comprando mais equipamentos para sustentar toda aquela... Porque a gente trabalha com nuvens também, né? Mas precisa de um apoio ali, de uma estrutura, e a gente está trabalhando para entregar ainda, na minha gestão, esse material. Os equipamentos a gente já comprou, agora a gente vai construir o lugar de fixar ele, porque tem que ser com parede segura. É tipo casa-cofre, né, Paula? Tem que ter a temperatura adequada. Isso, tem que ficar ligado no ar, né? Tudo direitinho. E a gente quer fazer isso porque a gente precisa, para sustentar todo esse arquivo que a gente tem, né? De processamento dos processos judiciais que tramitam. Tem os arquivados já, mas tem muita coisa tramitando, né? Então a gente precisa desse apoio, né? Dessa estrutura. Agora, com a inteligência artificial, Zumador, o que pode facilitar a vida do judiciário no dia a dia? Ele vai reduzir, sei lá, a margem de erro, vai ganhar tempo? Então, a gente está com 2 projetos, um no administrativo e outro no judicial. Esse do judicial está dentro do EPROC, do nosso sistema. Nós estamos capacitando os servidores, os magistrados, para poder começar a executar todo esse trabalho, toda essa oportunidade do trabalho de inteligência artificial. Por quê? Porque tem que ter responsabilidade no uso da inteligência artificial. E aí esse curso de capacitação, justamente isso, treinar as pessoas para verem da importância que é conhecer o sistema para poder aplicar ele com segurança, né? Então, a gente está fazendo o curso, está dividindo, mas tem gente já trabalhando com ele, já testando, já, sabe? Sendo vamos dizer assim, tem alguns gabinetes que é piloto, que está já trabalhando e aplicando já a inteligência artificial. Vai reduzir demandas repetitivas, vai dar para julgar mais rápido, né? Detectar alguns processos que estão assim, titulado errado, para poder os relatórios sair do sistema cada vez mais preciso, para saber o número de ações que tem, tudo direitinho, tem que colocar direitinho no sistema, porque o sistema ele vem com o relatório do que a gente coloca nele, né? Então, esse treinamento é tudo feito pela Escola da Magistratura, coordenado pelo desembargador Marco. Então, assim, é um trabalho muito importante que o tribunal ultimamente tem feito, e nós temos uma desembargadora, a desembargadora Jaqueline, que coordena todo esse trabalho que é feito da inteligência artificial no judiciário, juntamente com o desembargador Marco, que é da Escola da Magistratura. Desembargadora, a senhora, antes de ir para o Tribunal de Justiça, a senhora foi da Corregedoria, né? Como é que foi esse período, sua passagem lá? Então, a Corregedoria é um órgão de fiscalizador, né, do judiciário. Ele fiscaliza o trabalho judicial feito pelos juízes, e foi uma experiência muito boa, porque pela Corregedoria eu vim conhecer mais os colegas juízes, conhecer mais a realidade das comarcas do interior, né, e a gente percebeu que a demanda realmente é grande, que nós estamos com déficit de servidores e déficit também de magistrados. Tanto que está realizando um concurso agora, que ele deve finalizar até o mês de julho. Nós vamos chamar 15 magistrados como juízes substitutos, vamos titularizar eles e depois chamar mais 15. Nós temos, no mínimo, aí umas 40 vagas, né? Tem muitos anos que não realiza concurso, tem 18 anos que não realiza concurso. Então, a vivência na Corregedoria, a gente tentou
não só ser um órgão fiscalizador, mas um órgão orientador de sugestão de trabalho, gestão de processos, né? E a gente deu uma atenção assim, para o servidor, a gente reunia com eles para ver os problemas da comarca, e a gente não fazia uma fiscalização só de ir lá, passar por lá. Não, sentar, conversar. Então, essa oportunidade foi muito boa, porque a gente sentiu mais os problemas da comarca, conversou muito com eles, e também a Corregedoria ela trabalha na fiscalização dos cartórios extrajudiciais. Então, todos os titulares dos cartórios, os oficiais dos cartórios, os delegatários, eles eram convocados também para participar, porque eles também são fiscalizados. E aí a gente conheceu mais a realidade deles também. Então, assim, eles se sentiram valorizados porque foram ouvidos, né? E a gente trabalhou muito nessa parte. E eu acho que nós fizemos um bom trabalho lá. E isso trouxe para mim uma segurança para assumir a gestão do tribunal, porque eu conheci mais a realidade do nosso judiciário, né? E, além disso, dentro da Corregedoria tem um núcleo que trabalha com a regularização fundiária. E essa regularização fundiária é um provimento do Conselho Nacional de Justiça, que todas as corregedorias do país são obrigadas a trabalhar na regularização fundiária. Então, nós trabalhamos muito, né, nos 2 anos, a gente conseguiu entregar muito título no estado todo. Uhum. Aí eu tive a oportunidade de ir em municípios que eu nunca tinha ido, né, e foi muito bom porque a gente entregou muito título, muitas famílias foram beneficiadas, e isso, para as pessoas que receberam esses títulos, elas se sentiram mais tranquilas, porque trazia vários benefícios, né, para as pessoas, que elas iam receber o título, o documento de propriedade. Isso dava muitos direitos para elas tinham direito de herança, né, para os filhos, ficaram tranquilos, se eu faltar um dia, meus filhos têm direito, né, porque a casa está no meu nome. E muitos deles esperavam muito por isso, porque queria ampliar o imóvel, queria investir ali, e não investia porque não tinha certeza se ele ia ficar com o imóvel ou não, né? E isso trouxe uma movimentação no município, por quê? Porque aí as pessoas começaram a fazer os puxadinhos, gastar, e aí movimenta a economia, movimenta os pedreiros que estavam sem trabalhar, começam a trabalhar. Então, assim, tudo foi bom para o município fica mais organizado, né? Então, foi um trabalho bem, bem bom de fazer, eu gostei muito, e a gente teve muito contato, né, com os prefeitos, e ali a gente podia conversar muito sobre várias coisas, né, de interesse do município, que a gente podia, pela corregedoria, passar para eles. Então, foi um trabalho bem, bem assim, produtivo, né, e a gente conseguiu avançar bastante na regularização fundiária. O trabalho da corregedoria tem alguma semelhança com o CNJ? Como assim? Fazendo um comparativo, porque o CNJ meio que acompanha também todo os tribunais do juiz, né? Sim. E a corregedoria também faz esse acompanhamento, só que voltado para o Estado, né? Para o Estado, para os nossos juízes, né? E a regularização fundiária, esse provimento veio da Corregedoria Nacional. Então, tinha força-trabalho de todo o Brasil. Por exemplo, todo o Brasil, no mês de maio, ia ter a semana do registre-se. Quem não tem um registro, tirar a segunda via do registro, óbito, tudo. Aí, naquele período, todas as capitais do Brasil, naquela semana, estavam trabalhando no mesmo projeto. Então, assim, os corregedores nacionais, que antes era o Luiz Felipe Salomão e agora é o Mauro Campbell, né, que está na Corregedoria Nacional, incentiva os tribunais e cobra dos tribunais relatórios para ver qual tribunal que avançou mais, qual que conseguiu mais registrar naquele período, quantas pessoas foram atendidas, indígenas, quilombolas, né? Então, assim, é um trabalho
de incentivo que tem dado bons resultados. Isso você também se aproximar mais da sociedade, né? Sim. Do judiciário, né? Porque quando você vai junto, está junto, parece que as pessoas, por exemplo, na regularização fundiária, o município está lá, o Estado está, através do Tocantins Parcerias, que ajudava no cadastro das famílias, tá, o município, está a gente, né? Então, quando o judiciário chega, parece que as pessoas falam, não, agora vai dar certo, porque acredita, sabe? E a gente fazia tudo mesmo para fazer tudo certinho. A gente só fazia a entrega do título se tivesse tudo certinho no cartório, tudo. Não fazia uma entrega meia boca, não. A entrega era realmente... A entrega simbólica, a entrega real. Real. Porque a gente queria mesmo fazer o serviço assim, que tinha que entregar para as pessoas definitiva, e não uma coisa que ainda fica pendente alguma coisa, não. Quando está tudo pronto, vamos lá entregar. E aí a gente fez assim, seguiu assim, e os cartórios também ajudou muito, né? Que eles tinham que fazer lá 200 documentos de pessoas, de 200 famílias. É um trabalho pesado, né? Mas conseguimos. O pessoal também tinha prazer de ver as pessoas recebendo o título, né? Recebendo o documento de propriedade. E isso trazia assim, uma comoção do grupo, né? Todo mundo quer ajudar. Então, foi muito bacana o trabalho que a gente realizou. Desembargador, você já falou que está precisando de aumentar a quantidade de juízes, né? Vai ter concurso, tudo. E no TJ agora teve um aumento de 8 desembargadores, Sim. né? Quanto que a sociedade já vai sentir o efeito da chegada desses novos desembargadores e o que vai mudar com a chegada deles? Então, o tribunal ele tinha 4 câmaras de julgamento. Essas 4 câmaras de julgamento, todas elas recebiam, todos os desembargadores recebiam um processo civil e criminal. Agora, a gente decidiu que nós vamos especializar as câmaras. Aí ficou 2 câmaras cíveis, uma criminal e uma de direito público, para tratar de problema da saúde, né, problema de medicamento, problema de internação. Então, são essas 4 câmaras. E então, hoje mesmo, no tribunal, estavam todos os desembargadores reunidos porque já fez a distribuição dos processos, agora a gente vai ver a prevenção. Então, está todo mundo se preparando a equipe de trabalho, porque dia 2 de fevereiro, a gente vai fazer a abertura do ano judiciário e dia 5 nós já temos sessão do Tribunal Pleno. Então, vai reunir os desembargadores todos na composição do Pleno e eu penso que com essa especialização das câmaras, eu tenho a impressão que vai agilizar mais o trabalho do judiciário. E eu acho que esse efeito vai ser assim, bem imediato. E com a chegada dos novos juízes, ainda mais eu acho que eu penso que o judiciário vai avançar bastante esse ano com a chamada desses novos magistrados, que vão também para o interior, né, que tem muitas comarcas do interior que estão sem juízes. O exemplo de uma comarca que está há algum tempo sem juiz é Itaguatins, lá no Bico, né? Então, Itaguatins, na época que eu cheguei, não tinha nada, né? Mas hoje tem tudo. Ela fica muito pertinho de Imperatriz, 50 quilômetros de Imperatriz. Hoje, Imperatriz oferece... tem avião para lá, tem como você chegar em Imperatriz, pegar um avião, e em 2 horas e meia você está em São Paulo, em Guarulhos, né? Então, assim, morar em Imperatriz não é como antigamente, que era um sacrifício, né? Pela distância, né? Hoje não, você talvez morar no Bico do Papagaio seja mais vantajoso do que determinado local do estado, porque lá o acesso é tranquilo, porque tem a ponte, né, que atravessa para Imperatriz, você está lá, tem avião que vai para São Paulo. Então, mudou muito a realidade, né, da região norte, com essas opções que hoje a gente tem
de acesso aos lugares, né? Então está muito melhor do que antigamente. E isso tudo se deve ao desenvolvimento, né, com a criação do Estado. Mas com esse aumento, né, de juízes, consegue acelerar, desafogar mais os processos? Sim. Porque aumenta o número de pessoas, consegue dar uma agilizada. Sim, né? vai agilizar. Só que com a ida dos juízes para lá, desfalcou o primeiro grau, né? Porque aí não tem juízes para despachar, né? Mas tem juízes que estão acumulando função. Então, assim, acumular a função não é assim uma saída, mas é o que hoje nós temos. E aí, por alguns meses, a gente vai ficar nessas condições para quando os juízes que entrarem assumir, né? Cada um assumir o seu posto e aí, assim, vai deslanchar, né? Mas o Ministério Público e a Defensoria Pública também está com um quadro bom, né, de servidores. Então, a tendência é deslanchar os processos. E a inteligência artificial vai ajudar muito também. Eu acho que vai agilizar os processos. Essas demandas repetidas tem como julgar mais rápido, né? Então, vai ser muito bom para o tribunal. E como é que é feita a escolha desses juízes, para a gente entender, para quem não conhece? Assim, como é que esse juiz ele é eleito, se ele é escolhido, como é que funciona? Dos novos, desembargadores? Desembargadores, desculpa. Sim. Juiz vai ser desembargador. Assim, é aberto um edital, né? E lá nós temos uma sequência. E nessa sequência vem se é merecimento ou se é antiguidade. É alternado, de acordo com a Constituição Federal, né, a Lei Orgânica, né, da Magistratura Nacional. Então, é feito isso. Então, antiguidade, merecimento, antiguidade, merecimento. Então, quando foi abertos os editais, teve 4 vagas que era por antiguidade. Então, a gente vai lá na lista de antiguidade, a gente já sabe quem são os juízes que irão ocupar essas vagas. E 4 era por merecimento. E lá, de acordo com a norma, se a pessoa figura na lista 3 vezes consecutivas, ela é obrigada a ser promovida. Ou 5 alternadas, também ela é obrigada a ser promovida, né? Então, nessa escolha, a gente tem que olhar a primeira quinta parte da lista, que são os 18 primeiros da lista de antiguidade. Então, dessa vez, foi escolhido os juízes mais antigos, todos entraram, né? E dessa turma nova entrou só a doutora Elvia Túlia, que ela tinha uma produtividade muito boa, era uma juíza muito atuante e ela estava com um acervo com um serviço bem atualizado, ela pontuou bem e ela foi escolhida. Então, assim, essa escolha foi muito técnica do tribunal e não houve, hoje até eu estava conversando sobre isso, não houve nenhuma reclamação em relação a essa questão das escolhas, né? Eles acharam que a escolha foi justa porque veio todos os juízes que estão há mais tempo na carreira e aquela que veio também, ela teve motivo para ir, porque ela estava dentro da primeira quinta parte da lista e ela é uma juíza produtiva, ela é professora da Universidade Federal, ela é muito estudiosa, fez mestrado, acho que ela fez doutorado, não sei, parece que fez também doutorado. Então, assim, o tribunal hoje ele está composto com juízes experientes que estão na carreira há muitos anos e produtivos, né? São juízes que entregam muito para o judiciário. O doutor Gil, que é um dos mais antigos, atuava na vara da saúde, que é uma vara muito complicada, assim, que tem que ter o perfil para trabalhar lá. E a demanda é grande, né, muitos processos, e ele conseguiu tranquilizar essa parte da saúde pública, que era o que a gente tinha muita preocupação. E hoje está controlada a situação da saúde pública, né? Eu falo o andamento dos processos, né? Sempre atualizado, sempre... E são juízes comprometidos, que gostam do que fazem, né? Da carreira. Então,
Então, assim, a gente está bem tranquilo com essa pessoal que veio somar para nós no judiciário aqui no tribunal. Agora, além desses... só para a gente entender melhor essa composição do pleno, tem magistrados que são representantes da OAB, do Ministério Público? Sim, tem. Hoje, nós temos do Ministério Público 2 pessoas, que é o desembargador João Rodrigues, que assumiu recentemente, e a desembargadora Jaqueline, que está há mais de 20 anos lá, que ela é do Ministério Público também. Da OAB tem a desembargadora Ângela Ronati e agora tem uma vaga para a OAB. E nós estamos aguardando, o tribunal está aguardando a lista sextupla, com 6 nomes. A gente vai escolher 3 desses 6, e aí a lista vai para o governador e ele escolhe um. Né? E aí, pela informação que eu tenho, é que já no início do mês de fevereiro, a OAB vai reunir para formalizar essa lista sextupla, que aí vai encaminhar para nós. Aí a gente, depois que chega a lista, a gente tem uma investigação preliminar que é feita pelo próprio tribunal, dos nomes indicados. Aí depois a gente já vai para o tribunal pleno para fazer a votação, escolher 3 nomes desses 6, né? E aí a lista será encaminhada para o governador, ele tem um prazo lá para escolher. A minha assessora especial mandou aqui para a senhora explicar o 5º constitucional. O que é o... Assessora Paula. O que é o 5º constitucional? Isso. O 5º constitucional, de acordo com a Constituição, o tribunal é composto por magistrados, né? E também é composto por advogados e também por representantes do Ministério Público, que são promotores de procuradores de justiça ou promotores de justiça. Então, aí tem um percentual, de acordo com a Constituição, para compor o nosso tribunal. E pela nossa composição, que hoje nós somos 20, tem 2 vagas do Ministério Público e 2 vagas da OAB. Hoje, já 3 delas já estão ocupadas, então falta só uma vaga, que é essa que vai ser, que eles vão passar a lista para nós agora em fevereiro. Desembargador, a gente, ao longo dos anos, a gente percebe que tem menos mulheres à frente, né, na justiça, né? Se fizer um levantamento aí rápido, aí você vai ver que no Brasil a frente de TJ presidindo também é um número pequeno, bem reduzido, né? Tem ocupado muito espaço. No Tocantins não é diferente, né? O que você acha que precisa ser feito para que isso mude, esse cenário, que tenha pelo menos um equilíbrio aí no futuro? É o seguinte, apesar das mulheres não terem, né, muitas vezes oportunidade de ir, mas o Estado do Tocantins, o Tribunal de Justiça do Tocantins, ele quebra um pouco isso, porque, por exemplo, São Paulo, segundo já me falaram, lá nunca teve uma mulher presidente. E hoje, recentemente, foi eleita uma corregedora, a primeira corregedora do Estado de São Paulo, né? E, por exemplo, no Pará tem muitas mulheres na magistratura. E nós chegamos aqui a uma época em que toda a composição da direção do tribunal era composta de mulheres. Que na época era a desembargadora Jaqueline, a desembargadora Jaqueline era vice-corregedora, eu corregedora, aí tem o desembargador Eteuvina presidente, a vice-presidente desembargadora Ângela Prudente. Então, a composição do tribunal eram 4 mulheres, e todas, só a Jaqueline que era do 5º Constitucional, né? Que ela é do Ministério Público, mas o resto era magistratura mesmo. Então, o CNJ, a gente teve uma dúvida na questão da composição, se nesse número incluiu as do 5º, né, que seria o MP ou a OAB. Que aí a gente tinha a desembargadora Ângela Ronati e a desembargadora Jaqueline. E aí nos foi passado toda a orientação de que para o 5º só consta quem é da carreira realmente da magistratura. Quem prestou o concurso, quem passou, é que vai contar para esse número de mulheres na carreira. E o nosso tribunal hoje está com 6 mulheres de carreira lá. Isso já contando com as novas vagas? Tudo já. Tudo, né? São 6 mulheres da carreira, mais 2 que não são da carreira, né? Que é a desembargadora Jaqueline e a Ângela Ronati. Então, nós estamos 6,
7, 8, Paulo? 6. 6. São 6 da carreira e elas 2 que não contam, 8. É isso, Paulo. Então, quando fechar as 20 vagas, ou já fechou? Eram 12 mais 8 novas vagas de desembargadores, né? Sim. Desse total, 6 são mulheres. São 6 mulheres, mais 2 que já estavam lá, que era a desembargadora Jaqueline, que é do MP, e a Ângela Ronati Então da tá OAB. quase 50-50. Quase. Então, por isso que você falou que o Tocantins é um diferencial. À frente do... Exatamente. Tá. E aí o que eu queria dizer é o seguinte, que é importante a mulher na direção ou na carreira, mas também eu quero dizer que a presença do homem também nos ajuda muito, porque o homem, a gente tem às vezes um olhar para algum caso e o homem outro olhar, e essa mistura é importante para a gente chegar a um denominador comum, entendeu? Muita coisa a gente alerta eles e muita coisa ele nos alerta, né? De decisões e de decisões tanto judicial quanto administrativa. Então a mulher ela é muito comprometida, ela sofre com a administração, sofre na parte judicial, por quê? Porque ela quer fazer o melhor, né? Então, e muitas vezes o homem é mais disperso e a mulher mais, né? Então, assim, eu vejo que nós mulheres preocupamos muito, às vezes sem necessidade, mas a gente conduz bem. Eu acho que a mulher ganha na organização, muitas vezes, né? Que a pessoa mais organizada consegue fazer mais coisas. Então, a gente tem conseguido fazer um bom trabalho. Eu acho que as mulheres fazem, sim, a diferença lá no tribunal. A senhora foi da área criminal também, né? A senhora tem uma história interessante para contar para a gente? A senhora se lembra de algum caso, alguma situação? Eu fiz muitos júris, né? Em Gurupi, acho que eu fiz mais de 40 lá. E a gente trabalhava nos processos bem chocantes, assim, sabe? Eu lembro de um crime que aconteceu lá, que era uma disputa daqueles carros que carrega o outro carro, como é que é? Guincho. Isso. E aí a pessoa tinha um guincho e tinha um concorrente. Ele não queria que o concorrente tivesse ali para tirar o trabalho dele. E aí, não sei o que aconteceu, ele teve a ideia de tirar a vida do concorrente. Só que ele não contava que a mulher ia junto. O plano era matar só ele. Mas aí ela deu vontade de ir com ele, ela foi. Aí ele matou os 2. Aí eu lembro da criança que ficou, né, pequena, filha única. Perdeu o pai e a mãe no mesmo dia, né? E sendo morta, assim, né? Então, foi um júri, assim, difícil, porque a família todinha foi para lá, né? A família da vítima. E a criança ficou sendo criada pela avó, né? E era uma menina já grandinha, né? Ela entendia. E, assim, choca, né? A gente fica muito tempo pensando nisso, né? E foi um crime muito difícil, comoveu muito a cidade, né? E também teve um crime lá que a gente fez o júri, que foi matar uma professora lá, e ela estava dando aula à noite, e quando ela chegou, ela tinha um filho pequeno e um com 17 anos. O de 17 olhava o pequeno para ela ir dar aula. Aí, quando ela chegou de carro, o de 17 foi abrir o portão. Aí veio o motoqueiro e matou ela, e ele que segurou ela. Nossa. Caída, né? Aí aquele crime foi muito chocante também. Foram várias pessoas presas por conta desse crime. E envolvia policial, envolvia a esposa de um policial, e era segurança de uma autoridade política também. Então, assim, foi um crime de muita repercussão, que deu muito trabalho.
muito trabalho para conseguir tocar o processo, né? Porque fica muita coisa para esclarecer e as pessoas ficam muito melindradas, né? Então é difícil tocar um processo em que dá uma repercussão assim na sociedade, né? E por ser mulher, não é mais complicado trabalhar nessa área criminal? Porque às vezes deve ter alguém tenta intimidar, tenta... Olha, eu sempre trabalhei muito sério nos meus... Eu sempre fiz o que é estritamente legal, tudo que está no processo é ali, eu não fujo daquilo ali, não olho quem é as pessoas, eu quero focar no que aconteceu mesmo, né? Não olho muito... Eu nunca tive tanto problema, assim, sabe? Mas é muito desgastante você trabalhar por muitos anos na mesma comarca, com réu presos, porque, na verdade, lá, a maioria dos presos que estavam lá no... Como é que chama? Lá Luz da Manhã, né? Chama o presídio lá. Fica lá no Cariri. Isso, lá no Cariri. E lá metade, ou mais da metade, era preso, condenação minha, né? E aí acaba que te deixa... Porque naquela época a gente não tinha, assim... No fórum ficava um policial, né? A gente recebia aquele tanto de presos para fazer audiência, tudo algemado. E só ia aqueles agentes penitenciários que a gente não tinha segurança e, graças a Deus, nunca aconteceu nada, né? Mas ameaça, a senhora chegou a ter, desembargador, né, ao longo dos anos? Já tive. E como que foi lidar com isso? É só prevenir mesmo, se prevenir mais, evitar de estar saindo, né? De preocupar um pouco com a saída, a chegada, no portão, essas coisas, mas assim, nunca tive tantos problemas assim, não, sabe? Mas sempre tem ameaça, tem. Principalmente na questão do direito criminal, do direito de ir e vir das pessoas. É meio complicado isso. E quando a senhora vai... a senhora, né, eu acompanhei a senhora já por causa da minha esposa, né? A senhora já vai em presídios também, né, para acompanhar, né? Como é que é entrar num presídio e ter que ouvir os presos e às vezes encontrar alguém que a senhora mesmo já acabou colocando atrás das grades? Como é que é essa sensação? Não, teve uma vez que teve uma rebelião no presídio e vários presos, morreram 2, parece, nessa rebelião, e vários presos eram acusados de terem participado da morte desses 2 outros presos. E aí ali era um monte de preso, né? Era preso traficante, era estupro, era roubo, que tinha muito naquela época, era roubo dentro dos ônibus, né? Com arma e tudo, né? Intimidando os passageiros e tudo, e conduzia para o mato e roubava tudo que tinha dentro do ônibus. E ameaçava as pessoas, às vezes até tiro tinha, né? E amedrontava todo mundo. E aí, esse povo estava preso lá. E aí aconteceu a morte de 2, foi uma briga entre eles lá. E aí, fomos fazer o interrogatório dos presos. Aí vieram logo 8, assim, de uma vez. Levaram tudo de uma vez. Aí fica aquele tanto de preso no corredor, né? E na sala de espera ali. E aí eu falei, não vai ter como tirar a algema, nem como... nem lá dentro da sala, porque só entra um para olhar o preso. Lá fora fica 2 e não tem como. Tem que... né? Aí chamei o primeiro para entrar. Aí ele entrou, sentou. Aí eu falei assim para ele, o senhor é de onde mesmo? Está cumprindo pena onde? Porque... lá no Cariri tem preso de todos os lugares, né? Lá é um presídio central, ali, né? Da região. Então, vem preso de Formoso, vem de Peixe, vem de Alvorada. Às vezes até preso de Palmas, né? Depende, pode estar lá. Aí eu falei, senhor é de onde? Ele falou, a senhora não lembra. A senhora não lembra? A senhora me condenou há 30 anos e a senhora não lembra. Meu Deus. Aí eu falei assim, não, estou lembrando, não. Ele falou assim, não, eu sou do Formoso. Aí eu falei, você é do Formoso? Do Formoso? Aí eu falei, já lembrei. Agora lembrei. Você é aquele preso
que pegou uma bicicleta, que foi de bicicleta numa fazenda. Aí chegou lá, estava um senhor idoso, e aí ele pegou e te ofereceu café e queijo que ele tinha feito naquele momento. Aí você comeu o queijo, tomou o café. Aí tinha um cachorro que estava latindo sem parar, que ele estava preso, o cachorro. Aí você... aí o dono lá foi lá para soltar o cachorro. Aí você decidiu matar ele. Aí você pegou um enxadão e acertou nas costas dele, não foi? Aí, aí tinha um gado preso no curral. O gado todinho morreu, eram 8 cabeças, morreu o gado no curral de fome e sede. E o cachorro morreu também amarrado de fome e sede. E o corpo do senhor que você bateu nas costas dele ficou lá, ficou carbonizado, porque ficou também no sol. E você revirou toda a casa para procurar dinheiro e alguma coisa e não tinha nada. Aí você pegou a espingarda e saiu com a espingarda e roubou só a espingarda. E aí no caminho, o vizinho que estava campeando lá de cavalo viu você passando e te conheceu, que você já era acostumada a furtar lá em Formoso. E aí a polícia foi lá e fez você falar onde você tinha vendido a arma. Aí você foi lá e mostrou quem comprou a arma. Aí o filho desse senhor que morreu reconheceu a arma do pai. Você lembra disso? Agora eu lembrei. Falei, já sei quem é você. Pronto. Caramba, hein? Não deve ser fácil não, né? Ficar frente a frente. Desembargador, só falando de júri popular, normalmente no júri popular, só para de leigo mesmo, falando sobre a dinâmica do júri popular, quem condena são... Os 7 jurados. Os 7 jurados. Sim. Nessa dinâmica, como garantir a isenção e que está sendo correta aquela pena que foi destinada àquela pessoa, pensando como leigo, são pessoas da sociedade? Não, né? Eles só falam se acha que deve condenar ou não, se ele teve culpa ou não. Uhum. Quem aplica a pena é o juiz. Aí o juiz vai lá do crime que os jurados acharam, por exemplo, matou. Foi por motivo fútil? Vocês acharam que foi? Se eles falarem que foi por motivo fútil, eu vou lá no Código Penal, vejo o artigo, vejo agravante do motivo fútil e faço a aplicação da pena. É isso. Agora, eles ficam ouvindo o tempo todo o que o promotor vai dizer, que a defesa vai dizer, né, o advogado de defesa. E aí, no final, a gente faz a pergunta: você acha que foi fulano que matou fulano? Sim ou não? Aí ele fala se é sim, se é não. E aí, se foi sim, ele vai ser condenado. Se você disser que não, ele não vai ser condenado. Se ele disser sim, a gente vai fazendo as outras perguntas para saber se desclassifica para outro crime ou se vai agravar a pena ou não. São meio que são interrogados também no final ali. A gente senta com eles e passa todas as perguntas e ele responde todas as perguntas e a gente chega à conclusão se deve condenar ou não. Agora, quem faz a aplicação da pena é o juiz. Aí, se o promotor não concordar ou mesmo a defesa, né, não concordar, aí recorre para o tribunal. Aí o tribunal vai ver se eu apliquei direitinho a pena ou não, se pode ser reformado ou não. No caso desse rapaz lá de Formoso, na verdade, eu estava em Gurupi, eu era substituta automática lá, e o juiz, na época, era o Dr. Nelson, que hoje está no tribunal, ele tirou férias e eu fiquei substituindo. E na minha substituição, eu fiz a sentença, porque era réu preso, não podia ficar parado o processo. E eu realmente condenei ele a 20 anos, e houve recurso. Aí a pena foi reduzida para 26, sabe? Então, assim, então, acontece. Você condenou a 30 e foi reduzido a 26? Para 26, né? É porque o que ele dizia para mim, ele falou assim, nossa, estou há 6 anos lá, eu era tão novo, tinha 22 anos, e eu estou lá até hoje, né? Aí, é porque o latrocínio, ele é um crime muito grave, né? Porque as pessoas matam para roubar, né? E ele foi enquadrado no latrocínio, e a pena do latrocínio é uma pena alta, né? Desembargadora, eu vejo quando a senhora fala que te marcou lá na área criminal, sempre está envolvido uma criança, né? E como é que é lidar quando tem um estupro de uma criança?
Como é que fica a cabeça da senhora que é desembargadora, é mãe e tal? Como é que fica? Então, os crimes de estupro são crimes graves, né? Muito graves, principalmente quando envolve criança e adolescente como vítima, né? São as vítimas. Mas, assim, é muito pesado também você condenar uma pessoa sem ter uma certeza, porque é um crime tão pesado, você levar, mesmo que ele consiga depois ser absolvido no tribunal, mas ele levou a fama, né, de estuprador. E como que você tira isso, né? Como que você fala assim, não, será que não era mesmo? Será que era, né? Então, assim, eu acho o crime muito grave, já tive vários casos, julguei vários casos. E teve casos que eu tinha certeza, e tem prova certeza, e teve casos que não tinha prova com certeza. E aí eu acho muito pesado, como magistrado, colocar uma pessoa na cadeia por um ato que ela não praticou. Eu acho isso muito pesado para a pessoa, principalmente esse crime, porque mesmo que ela pague, ainda fica com a fama, né? Uhum. Que um dia ela fez isso, né? E porque assim, o furto, você era jovem, né? Não tinha juízo, vamos dizer, estava numa fase ruim. Hoje não, eu mudei, né? Agora o estuprador não tem isso. Falar, não, ele pode ter mudado, mas ele fez já, né? Aí você fica sempre com o pé atrás, né? Com a pessoa que praticou um crime grave. E aí eu penso que é muito pesado para nós magistrados fazer uma condenação sem uma certeza mesmo. Já teve um crime que aconteceu lá em Aliança do Tocantins, que foi numa escola, numa quadra. O professor que era acusado, né, disso aí, mas assim, não tinha prova. Não tinha. E o juiz condenou e o tribunal não manteve a condenação, mas quando é assim, processo desse tipo, a gente tem que olhar tudo, escutar todos os áudios, porque hoje é tudo gravado e vai para o processo, né? Então você tem que abrir os áudios, ouvir todos e ir anotando, né, tudo ali, porque vai muito da prova testemunhal também, mas também da prova técnica, né? Na prova exame médico, tudo, né? E também é feito um relatório, né? Com um psicólogo, com equipe multidisciplinar que vai ouvir a vítima, né? E hoje tem um cuidado muito especial com criança e adolescente, eles são ouvidos de forma especial, justamente para não trazer esse trauma, né? Porque já é um trauma ter que passar por tudo isso. Então, assim, é um processo bem difícil, tem que ter muita cautela, tem que ter muita segurança no que você está fazendo e muita responsabilidade, porque não dá para julgar um processo desse, é como se fosse caso repetitivo, assim, sabe? Uma coisa assim, não. Você tem que olhar cada caso com muito cuidado e você ter a segurança de que você está. E eu sempre tentei fazer isso muito, fazer com a maior segurança possível para poder dormir tranquila, né? É igual o médico que faz o procedimento, ele vai fazer tudo que ele podia fazer da melhor maneira, porque ele quer dormir tranquilo. Falou assim, não deu certo, é porque não foi culpa minha, porque eu fiz o máximo que eu podia fazer, né? Porque errar, todo mundo erra, né? Principalmente que quando chega para nós do judiciário, já veio da delegacia, né? Já veio da delegacia toda a prova. E eu não estava lá para ver essa prova, né? Que foi feita lá no início e às vezes demora um pouco para chegar para a gente. Então, assim, tem que ter muito cuidado. E eu sempre tentei ter, né, o máximo de cuidado nesses crimes. Mas agora, desembargadora, quando a senhora chega em casa, desembargadora, consegue desligar e virar só Maísa? Ah, sim. Eu tento. Eu tento. É porque, assim, eu sou de uma família muito simples, né? Meu pai não tinha estudo. Meu pai, ele só estudou até o 4º ano primário e minha mãe estudou um pouquinho mais, que minha mãe fez até a 6ª série, né? E meu pai, por todo assim, o jeito dele, ele
ele era muito honesto, uma pessoa muito... E eu tinha muita confiança no meu pai, e ele falava que nós, mulheres, tínhamos que estudar mais que os homens. Porque se um dia a gente casasse e não desse certo, nós não ia precisar de homem para criar filho. A gente ia criar filho sozinha. Porque a gente ia ter a profissão, ia ter nosso dinheiro, e a gente não ia depender. E isso meu pai morreu em 2011, com 83 anos, né? Então, assim, ele tinha uma visão, né, ele protegia a gente dessa forma. Vocês têm que estudar, vocês têm que estudar. Então, é tanto que nós, mulheres, estudamos mais que os homens lá em casa, né? E eu hoje sou magistrada, tem hora que eu não entendo como que eu cheguei aqui, sabe? Assim, eu fico pensando, meu Deus do céu, como é que eu... Não sei, parece que eu fui levada, assim, parece que é coisa de instrumento de Deus, assim, sabe? Porque meu pai era muito humilde, minha família, e só eu fiz direito, só eu que prestei concurso lá, eu não tinha... Assim, sabe, eu trabalhei 10 anos no tribunal. E como que eu cheguei lá no Tribunal de Justiça de Goiás? Meu pai era comerciante. Ele tinha uma máquina de beneficiamento de arroz, que hoje nem tem mais. Não tem mais. Porque hoje porque hoje é tudo industrializado, pacotado, está lá no supermercado, né? Antigamente não. Aí os fazendeiros plantavam arroz para o consumo pessoal e levava lá para limpar o arroz, né? E aí tinha um desembargador de Goiás que deixava arroz lá. Ele morava numa chácara lá perto do campus universitário ali, na saída para Nerópolis. E aí ele deixava o arroz lá. Aí ele via meu pai, que meu pai sempre trabalhou sozinho com a minha mãe lá. Minha mãe, ele que tomava conta lá, não tinha empregado. Aí ele pegou e falou assim Aí meu pai um dia falou para ele, você podia... Será que não tem oportunidade para minha filha, não? Que ela faz direito, ela estuda. E aí ele falou assim, não, agora não tem como não, que eu não tenho nenhuma... Porque foi antes da Constituição de 88, não tinha concurso quase, né? Então o pessoal ia lá mesmo contratado, né? Ele falou, quando eu tiver a oportunidade, eu aviso. E aí eu comecei dando aula, eu dava aula para o primário, na prefeitura de Goiânia. Eu tinha uma sala de aula, de criança de alfabetização. Eu dei aula 3 anos e meio. E parece que é coisa de Deus, porque quando eu precisava ir para o estágio, eu não tinha como deixar os alunos, né? Aí um dia ele chegou lá na máquina do meu pai e falou assim, você não tinha me pedido um negócio para sua filha? Agora você pode falar para ela arrumar os documentos. que eu vou arrumar para ela. Aí meu pai pegou e falou para mim, ele falou que você pode levar os documentos lá. Eu falei, nossa senhora, pai, agora que eu estou mais precisando, porque agora eu tenho que começar o estágio, eu preciso ir para assistir audiência, preciso ver júri. Na hora certinha. Aí eu saí da escola e fui para o tribunal. Aí eu trabalhei 10 anos lá no Tribunal de Goiás. E aí eu criei um apreço, uma consideração tão grande por ele. Aí quando foi um dia, eu fui ser secretária da Câmara, que ele era desembargador, ele era presidente da Câmara, eu fui ser secretária dele lá. Aí quando foi um dia, ele falou assim, o que você fica fazendo no final de semana? Aí eu falei assim, não, eu às vezes eu estudo, né? Porque eu estava estudando para concurso. Ele falou assim, não, é porque quero publicar um livro. Eu tenho, não sei, acho que era 9 filhos. Nenhum quer fazer para mim, você acredita? Eu tenho que conferir tudo. E ele escrevia tudo à mão. Aí aí nesse tempo tinha máquina elétrica lá no tribunal e lá no escritório dos filhos dele. Aí ele falou assim, eu preciso de copiar isso aqui para me mandar para a gráfica, né, para publicar o livro. Aí ele falou assim, o meu filho começou, mas tá tudo bagunçado nessas pastas. Eu falei, não, dá aqui que eu vou organizar para o senhor. Aí peguei essas pastas, coloquei os capítulos tudo certinho, aí ele me deu os que estavam escritos, aí eu peguei, ele falou assim, não, eu vou te dar a chave do escritório dos meus filhos, você vai para lá, então sábado, domingo, e você vai datilografando lá para mim. Aí eu peguei e datilografei o livro todinho para ele. Aí eu punha minha mãe para conferir comigo, que era com cópia, sabe? Naquele tempo era o papel branco e aquela cópia de... eu sei como é que é. E punha o carbono. E aí eu datilografei tudo para ele
o primeiro livro, né? Mimeógrafo, não era? Que era o nome? Não, é na máquina de escrever mesmo, você colocar o carbono Tá, você mesmo. coloca carbono, tá, desculpa. Isso, tá. é. Eu pensei que era aquela maquininha de... Tá certo, eu lembro. E aí eu conferia com a minha mãe, às vezes de noite, sábado, domingo, de tarde, eu conferia com a minha mãe. Aí eu fui, arrumei tudo, fiz o índice para ele, tudo, arrumei tudo direitinho, coloquei na pasta e fui lá levar para ele. Falei, ó, tá tudo prontinho aqui, ó. Conferi tudo com a minha mãe, tá tudo certinho aqui, ó. Ele, nossa senhora, que não acredito que agora eu vou poder publicar o livro. Falei, pois é, agora você pode publicar o livro do senhor. Aí tá, ele gostou tanto que ele falou assim, não, eu quero que você faça outro para mim. Você faz? Eu falei, não, faço. Mas eu não sabia que era 4 volumes. Porque primeiro era só um volume. Uhum. Agora o outro era uma coleção, era 4 volumes. Aí ele pegou e começou a mandar papel para mim, eu datilografando. Eu consegui ainda fazer mais 2. Quando chegou no terceiro, ele faleceu. E fazer os finais de semana? Final de semana, à noite. Mas eu fazia, assim, com o maior prazer, sabe, para ele. Porque ele foi tão bom para mim. E aí eu comecei a estudar, né, para o concurso. Aí quando eu passei para o concurso para cá, eu vim para cá, ele ainda era vivo ainda. Aí eu ainda trouxe umas coisas para completar aqui. Aí quando um dia eu já estava em Gurupi, trabalhando, que eu trabalhava na vara de família, e aí tinha o Jornal Popular, antigo de Goiás. Aí lá o fórum recebia, o tribunal mandava para cada fórum o Jornal Popular. Aí quando eu peguei o jornal que eu abri, eu vi anunciando a morte dele. E aí eu tinha ele como uma pessoa que me incentivou, assim, porque ele era professor da universidade lá e ele era muito, muito dedicado e muito respeitado, né? E aí ele falava assim, quando você casar, você não casa com um negócio de gente que trabalha com direito, não. Vai para outra área. E só não viu ele? Como é que é o nome desse Romeu Pires de Campos Barros. Ele era uma sumidade de pessoa maravilhosa. Aí quando eu vim para cá, era tudo novo para mim, né? Porque estado era novo. Eu nunca tinha morado fora de Goiânia, né? Mudou de profissão, mudou de ambiente, morar sozinha. É um desafio grande, né? E o calor, né? Mudou de clima. Clima, Nossa Senhora. Esse é diferenciado. Nossa Senhora. E aí, hoje, a gente vê o progresso, né? Vê tanto que desenvolveu. Palmas virou uma capital bonita, né? E a gente viu que não tinha nada naquele tempo. Hoje a gente tem acesso, vai direto para São Paulo, né? Rapidinho. Tem McDonald's, né? Nossa Senhora. E aí você vê como o tribunal é estruturado hoje, comparativamente àquele tempo, é uma coisa assim que eu nunca nem imaginei que ia chegar a ficar da forma como está hoje, né? Então, para mim, é um prazer muito grande, assim, acompanhar tudo isso, essa história, essa transformação. É uma história, né, que a gente tem aqui dentro do judiciário. E a gente, como veio do primeiro concurso, a gente tem aquele título de pioneiro, né? Nós todos somos pioneiros do primeiro concurso, né? Que a gente chegou assim no zero mesmo, né? Tinha nada. E a senhora está escrevendo o livro da senhora também ou não? Não, ainda não. Mas eu tenho muita história. Pois que eu tô dizendo. Tem que colocar no papel. A gente trabalha muito, viu? E aí a Paulinha, né, que é a nossa diretora de comunicação, ela sempre pensava, não, o juiz é folgado, né? O juiz não trabalha, né? Agora ela está vendo que realmente a gente trabalha muito. Mas aí, né? Agora a senhora arruma um estagiário, uma estagiária para poder escrever. Só vai rascunhando e ele volta para digitar. Agora vai inverter o que eu fazia para o desembargador Romeu, né? Que fica mais fácil. Desembargador, qual que é o legado que a senhora quer deixar como presidente do Tribunal de Justiça? E assim, eu queria, assim, muito trazer unicidade, a gente ser, assim, unido, mais unido, a gente trabalhar muito em parceria com as outras entidades públicas, Defensoria Pública, Ministério Público, o próprio Estado, né? Os municípios, a gente trabalhar, porque eu percebi que você trabalhar isolado não é o mesmo efeito de que trabalhar em conjunto, sabe?
Então, muitas ações que o tribunal faz depende das outras instituições para que tenha um resultado melhor. Então, a gente tem conversado muito. Hoje mesmo eu recebi o Procurador-Geral do Estado, foi lá, que ele foi nomeado recente, né, com a volta do governador, ele foi nomeado agora. Tem 40 e poucos dias que ele está no cargo. Então, ele já foi lá para conhecer, saber, né, que é parceria. Os municípios todos estão vendo essa necessidade de aproximação do judiciário, da gente trabalhar em conjunto. E a gente tem melhorado muito no tribunal a questão de estrutura, porque nós tivemos que fazer novos, vai ter que aumentar os gabinetes, aumentar a estrutura de servidores. A gente mudou, por exemplo, a vice-presidência vai ficar com a admissibilidade dos recursos, que eu ficava com isso, né? Além da administração toda, ainda fazia admissibilidade dos recursos. Agora a vice-presidente vai ficar com essa parte, né? Então, ficou muito melhor para trabalhar, muito mais organizado. A gente vai ter mais condições de aprofundar mais, né, no nosso trabalho, e é muito desgastante a presidência, porque é muito evento, muito compromisso institucional que a gente tem, né? E o legado que eu quero deixar é esse, assim, de organizar a estrutura. Agora foi um passo grande, né, com a movimentação de mais 20 desembargadores, mais 8 desembargadores. E então, ficando uma composição de 20, né, é uma estrutura maior. Teve que mudar o regimento interno, teve que mudar a estrutura da vice-presidência, teve que criar cargos. E essa parceria a gente tem com a Assembleia, a gente conseguiu aprovar tudo na Assembleia. Tudo tem que passar pelo CNJ agora, quando cria cargos. A gente não pode criar por criar, só por aqui, tem que passar em Brasília. Então, tudo isso demanda tempo, né? E essas licitações que a gente tem que fazer, por exemplo, nós estamos fazendo os gabinetes lá definitivo para os desembargadores novos. Precisa passar pelo processo de licitação, não pode pular etapas. A gente tem que fazer um trabalho sério, porque isso tudo vai ser fiscalizado depois pelo Tribunal de Contas. E todo esse trabalho que eu faço como gestora vai meu CPF lá, né? Sim. E aí, então, a gente tem que fazer um trabalho muito pensado, muito bem feito, para evitar problemas, né? Que a gente não quer isso para a gente, né? E a gente está lá para cumprir nossa missão, que é prestar um serviço bom para a sociedade, né? Então... Desembargador, agora voltando àquele assunto lá do legado, tanto que o lema da gestão da senhora é justiça, união e sociedade, né? Sim. Então essa ideia que a senhora quer deixar de legado. Esse projeto JUS, o que a gente tem feito com ele? Porque, por causa da condição que hoje o judiciário está, de faltar juízes no interior, tudo está acontecendo mais nas cidades maiores. Por exemplo, Araguaína, Palmas e Gurupi. E lá em Taguatins, e lá em Augustinópolis, Araguatins, lá em Novo Acordo, lá em Formoso do Araguaia, como é que está o pessoal? Então, assim, a gente decidiu, o projeto JUS é o quê? Ele quer movimentar a ação processual, movimentar os processos, realizar audiências de conciliação, até mutirão de audiência de instrução, e também cuidar um pouco do servidor, ir lá ver como o servidor está, sabe? E aí a gente está levando uma equipe de profissionais, o médico psiquiatra, leva um médico clínico lá, a gente passa para o Espaço Saúde, ele liga na comarca, vê quem quer entrar na lista de exame, já manda para eles já fazem o exame que tem que fazer, sangue, de urina, faz tudo. E aí a gente vai no final, aí leva o médico para fazer atendimento pessoal com eles, e também palestra sobre o problema da saúde mental dentro do trabalho, né? E leva psicólogo para atender o pessoal que quer, e também atendimento do SEJUS, que é tentar conciliação de algum acordo, leva carteira de identidade para fazer para quem não tem,
E também registro civil. Tem muita gente da cidade que não vai o registro civil lá, tem que vir para cidades maiores para fazer. Então, é uma forma de atender a população lá onde ela realmente mora, né? E tem dado bons resultados, porque a gente acabou que conseguiu uma parceria com a Polícia Militar naquele PROERD, que é aquele projeto antidrogas, né? Eles têm ido nas escolas fazer palestras, conversar, eu tenho ido também, e de violência doméstica. A coordenadora, que é a doutora Sirlene, que é uma juíza da violência doméstica de Araguaína, ela tem ido nos municípios, tentado convencer os prefeitos da necessidade de criar uma Secretaria da Mulher e falar de todos os benefícios que o município tem, que ele pode conseguir verba para isso. E ela vai tentando incentivar e fazendo também oficinas nas escolas para as crianças, para elas entenderem o que é essa questão da violência doméstica. Aí a gente aproveita e inaugura o banco lá, o Banco Vermelho, que é um símbolo, né, do combate à violência doméstica. E a gente tem colhido bons frutos nesse projeto, porque o servidor ele tem se sentido mais valorizado, né, porque a gente vai até eles, a gente conversa com eles, né, e a gente explica para eles como que está a comarca, porque a gente faz um levantamento de como os processos estão, a gente sabe aonde está o gargalo, onde está faltando mais despacho, onde está, se é vara criminal que está mais parado, ou se é a vara civil, ou se é a vara de família. Então, a gente dá um diagnóstico para eles da vara, a gente tem esses dados pelo sistema, a gente consegue colher isso e explicar para eles, vocês têm que trabalhar mais aqui, vocês têm que dar um impulso maior aqui, né? Então, assim, tem sido muito bom o projeto. O pessoal que participa está gostando e a gente está vendo que realmente tem resultado, sabe? O Banco Vermelho é um banco mesmo que simboliza, né? Sim, é o tribunal que dá para a prefeitura esse banco, né? Em Miracema esse banco. Isso. Agora, na frente do TJ que tem um banco daqueles, né? Tem também, E aí, não lembro mais quantos bancos já foram instalados, mas foram muitos. E é só nos municípios que tem comarca. Informação 22. Então foi bastante, né? Agora, a gente está conversando aqui com a desembargadora, pelo TJ, mas como é que é a Maísa fora do Tribunal de Justiça? A Maísa fora do tribunal é bem tranquila, é muito família, né? Eu tenho 2 filhos, e os meus filhos hoje, um é formado em Direito, mas não quer trabalhar, está em outra área. E eu tenho uma filha que acabou de formar para Medicina, está estudando para fazer residência. E eu gosto muito daqui, do estado do Tocantins, é aqui que eu consegui formar minha família, trabalhar. Eu sou muito grata, né, por tudo isso. E eu gosto de ter uma vida simples, minha vida é bem simples, eu gosto de ir para a fazenda, ficar lá, para mim... Mas a senhora consegue ir no mercado, supermercado normal? Não, eu vou toda hora que precisa, eu vou sozinha, faço minhas compras, acho que ninguém percebe que a Maísa lá do TJ. Agora, deixa eu contar uma história aqui que eu, quando fiquei sabendo, eu morri de dar risada. Como é que a senhora, desembargadora, presidente de Justiça, só ano passado conseguiu entrar numa sala VIP no aeroporto? Conta essa história. Não, essa história é porque a gente tentou entrar na sala VIP, eu não consegui, aí eu entrei de beira com a diretora de comunicação, aí eu entrei de beira com ela e nós fomos para a sala VIP, descansar lá um pouco, porque eu não tinha, né? Mas agora eu já consegui um cartãozinho do banco, agora eu já estou conseguindo. Que dá acesso. Mas genial, né? A senhora falou que gosta de ir para a fazenda, descansar, gosta de um frango caipira, de um piqui? Sim, eu gosto de tudo que tem aqui nesse Tocantins, eu gosto. E é isso, a gente tem que tentar separar, né, o trabalho com o dia a dia, porque o peso é grande. Se a gente ainda não desliga, né, fica difícil, né? Aí eu tento desligar, sabe? Eu chego em casa e eu tento me envolver com os problemas meus de casa, né? E que é muito também, né? São muitos. Tem que administrar a família também, não só o TJ. Mas eu queria fazer uma última pergunta para a desembargadora. Eu sei que o nosso combinado era só 1 hora, já passou um pouco mais. Nessa época de desinformação, de fake news,
né, o Supremo é muito atacado. Tocantins ainda não é, né? O sistema judiciário ainda não é tão atacado por isso, mas pode ser que no futuro venha acontecer, porque isso está espalhando muito, né? Sim. Como lidar com isso para não deixar que isso interfira na justiça, né, de um modo geral? Você fala As fake news hoje que não tem controle, né? A desinformação de tudo. Então, sim, mas você fala assim em relação ao Supremo e ao STJ falo, ou à nossa justiça estadual? A justiça do Tocantins, eu digo isso, eu dei o exemplo, o Supremo, porque o Supremo é muito atacado, os ministros Sim. hoje, né? Com essa Sim. desinformação. Então, toda hora cria uma notícia que você vai ver, ela é falsa, sobre aquele determinado juiz. Nós estamos vendo isso muito do banco agora, né? Toda hora envolve o nome de um ministro e que você vai ver e não tem nenhuma relação. Não chegou ainda na justiça tocantinense, né? Mas é uma preocupação, não é? Sim, é porque muitas vezes eles jogam as informações sem ter, né, sequer conhecimento do que realmente está constando naquela investigação. E muitas vezes de propósito mesmo, né? Sim, sim. Mas isso é muito difícil, porque quando chegar essa verdade, já afetou demais. E afeta até psicologicamente, né? O colega que está, às vezes, com algum problema de investigação, ele desestimula a trabalhar porque já jogou a mídia já jogou tudo e muita coisa não é verdadeiro, né? E às vezes, muitas vezes é a forma como coloca, às vezes a palavra que é utilizada, ela não encaixa bem naquela coisa, às vezes de propósito que você está falando, né? Para fazer uma confusão mesmo e deixar as pessoas ansiosas por uma coisa que às vezes ela nem vai pagar por isso, né? Porque não cometeu nenhum desvio, nenhum problema, né? Mas isso aí faz parte, né, da nossa rotina hoje. Não é só eu, não é só nós do judiciário, todo local tem esses problemas, dentro da medicina tem, dentro de outros órgãos aí da política, né, dos municípios também. Então, assim, é uma coisa difícil, né? Que está aí para todo tempo, para todo mundo, né? E que, infelizmente, vamos ter que aprender a conviver, porque não vai acabar. Esse ano, por exemplo, é um ano eleitoral, né? Esse ano vai ter muito problema aí, né? Demais. Né? Porque é época de eleição, tanto que a gente vai trabalhar nesse projeto só no primeiro semestre, porque o segundo semestre... Só eleição. E aí a gente não quer, né, assim... que interfere município, porque a gente trabalha muito com os municípios e está numa época difícil, porque é época de eleição, tem os deputados, né, que trabalham no interior e tudo, então tudo tem interesse, né? Então a gente tem que ficar um pouco isento para poder não misturar muito, né, o nosso trabalho com vida pública, de política, de administração de outros poderes e tudo. A gente procura ser isento máximo, né, do nosso trabalho, para evitar, né, que, assim, qualquer problema na frente. Esse é o objetivo, porque acaba que muita coisa que vai, né, deságua lá no judiciário. Então a gente tem que ficar um pouco preservado nesse aspecto, né? Com certeza. Só para encerrar, então, eu pedi para a senhora olhar para aquela câmera ali. Sim. E vai de boa, para a senhora, o que é vai de boa? Vai de boa é muito bom para quem faz o que gosta, para quem faz com amor, que busca ajudar as pessoas com isenção, sem preocupar quem. Então, vai de boa é tudo que uma pessoa pode juntar a outras pessoas para desenvolver o melhor que pode, sempre no sentido de fazer a diferença na vida das pessoas. Esse o Vai de Boa. Beleza. Bem, Vereadora, muito obrigado pela participação Obrigada. aqui no Vai de Boa Podcast. É uma honra ter a senhora começar o ano já com uma conversa boa. Isso é que ela estava com medo de ficar 1 hora. Já foi 1 hora aqui e 28 já, né? Passou um pouquinho. Mas estava muito boa a conversa. Pois é, eu agradeço muito e estou à disposição de vocês. Nós temos uma diretora de comunicação exemplar, que eu estou até pensando como é que eu vou fazer. Acho que eu vou voltar com ela para o TRE. Paula Bittencourt? Nem sei se eu vou para o TRE, mas se eu for, talvez eu vou levá-la de volta para o TRE, porque eu roubei ela do TRE.
Aí a gente está muito satisfeito com a nossa administração, porque o pessoal muito escolhido a dedo, né? Assim, pessoas que a gente confia, que sabe que entrega de si muito para, né? Para prestar um serviço bom. Então, assim, a gente está indo muito bem, eu acho que a gente está conseguindo fazer um bom trabalho. E a Paula é um exemplo disso, porque ela é muito criativa, comprometida e ninguém se aborrece com ela, nem para fazer vídeo, nem para fazer... Então é isso. Agora as Marias que vão sofrer, então eu e as Marias, né? Porque tem tanta viagem que às vezes elas só vêm visitar a gente aqui. Eu falo, Paulo, como é que eles estão se virando lá? Não, já tá. Ainda bem que ela tem o pai dela, né? Que ajuda muito, não é? Tem que ajudar. Até o seu Eduardo, ele ajuda muito a gente. Né? Porque ela acabam que fica lá com o vô e almoça por lá, ele gosta, né? De atender ela. Companhia também, né? Nossa Senhora, ele se apega, né? Só para deixar registrado que a Paula é minha esposa, né? É. Então, para quem não conhece, E as Marias são suas conhece, filhas. só para explicar aqui. Mas é isso, gente, foi um prazer conhecê-los. Ele eu já conhecia, você não, né? E engraçado a gente não se encontrar lá em Gurupi, não é? Pois é, eu fiquei lá até 95, de 90 até 95. É. Mas ele quase foi preso uma vez. Não encontrei com ela no corredor, não. Por isso que não encontrou, né, Marcelo? Eu conheci, foi o Fernando da televisão Anhanguera, lembra? O Fernando Rocha Lima? Isso. Sim, foi diretor da TV Anhanguera. Uhum. Eu conheci ele na época lá. Ele ia lá. Depois ele foi para Brasília trabalhar no Jornal de Brasília, não foi? Jornal de Brasília. Ele ficou só com o Jornal de Brasília um período, depois voltou para Goiânia de novo. Voltou, Fernando Rocha ele é Lima. muito super competente, ele, né? Demais. Tranquilo, né? Tranquilão. Ele tranquilo. faleceu, né? Sim, sério, né? Uma pessoa séria, elegante, mas firme nas decisões. Ele era. Gente, só dar um tchau aqui e dizer que na próxima quinta estamos de volta, né, Renato? Ao vivo, com certeza. E aproveitar também para te chamar para convidar, né? Para se inscrever no nosso canal no YouTube. Isso. Ativa o sininho lá para receber os cortes. A gente tá no Kawaii, TikTok, Facebook, Instagram e também no Spotify com vídeo. É isso aí. Tá, gente? Até quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau.